Pai, Mãe, Vida, Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, o pleno atendimento de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles Tua verdadeira realidade. Sei que é Tua vontade, que eu seja plenamente iluminado e que eu possa receber melhor a consciência de Tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que Tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que Tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois Tu és a inteligência amorosa universal, que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a tua consciência divina e que, quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e meu coração, mais e mais receptivo. Eu confio meu ser e minha vida aos teus cuidados. Consciência divina, nos permita visualizar o significado de cada palavra para sermos capazes de entrar na consciência da palavra e permita que a energia da consciência da palavra entre no mais profundo de nosso ser. Pedimos que nos reveles tua verdadeira realidade através das palavras contidas nestas cartas. Sabemos que é tua vontade que nós sejamos plenamente iluminados, pois nosso propósito final é te expressar. Nós pedimos, Senhor, que as vibrações amorosas da tua consciência espiritual envolvam e penetrem as células do nosso cérebro, coração e corpo, para que se mudem os nossos pensamentos e sentimentos, a fim de que se abram e se elevem as nossas percepções a cada dia, para que nós consigamos vivenciar os princípios que nos colocarão em contato com aquele que nos deu o ser, e assim poderemos alcançar as mais altas metas espirituais. Gratidão, Mestre amado. Muito bem, ótima noite para Maria Fernanda, para Márcia e para Helenice. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Muito bem. Solange, você pode ler para a gente? Sim. A gente está na página 202, no último parágrafo. Por essa razão. Exato. Pode ir? Vamos? Por essa razão, eu venho, por meio destas cartas, para ajudá-lo a compreender exatamente o que está aprisionando você nas suas condições atuais. Neste horror que a mente humana não poderia imaginar há um século. Agora, passo a explicar mais detalhadamente o que. No momento de sua concepção, durante o ato sexual, quando a consciência de seu pai se elevou de espinha dorsal até o alto da cabeça e a tensão atingiu seu ponto máximo. A consciência de seu pai tocou brevemente a consciência divina, criando um relâmpago, uma pequena explosão que ele viveu sob a forma do orgasmo. Após o que uma injeção de consciência divina invadiu-se em seu sêmen, infundiu-se em seu sêmen, para dar vida ao óvulo de sua mãe. O momento da união com a mulher e a explosão de tensão no homem no momento do orgasmo reproduz o momento do Big Bang. Quando a unidade da consciência pai-mãe explodiu em energias separadas e tomaram forma as primeiras partículas elétricas,
assim como a matéria aleatória. Quer dizer que aí teve a matéria aleatoriamente, né? Foi criado até então, né? Acho Foi que, aleatório, né? acho que ainda não tinha um propósito É, um exato, né? propósito. A consciência pai forneceu a energia de atividade e ímpeto. E a consciência mãe forneceu a ligação para dar forma e substância às partículas elétricas. Então, provavelmente, se a gente pensar em alguma coisa, né? O que que vocês imaginam que teria sido as primeiras coisas que surgiram após o Big Bang? Pois é. O que que teria sido? Cargas elétricas, Oi? não cargas elétricas, Mas ele fala matéria, na né? verdade, partículas. Partículas. Então, É, mas quando elas começaram a se Partículas, juntar, o que que surgiu primeiro? o quarto, Ó, energias separadas, foi o que surgiu primeiro. É, da explosão. Sim. Depois começou a Aí, se juntar. não é isso que você está perguntando? Então, mas partículas elementares. quando começou a se juntar, Ah, quando começou a se juntar, porque assim, não tinha ainda propósito, tudo era causa e ficou durante muito tempo, segundo Cristo fala, né? Mas aí estava tudo espalhado, estava tudo partículas, quarks, elementos, né? E Eu aí a mãe fico começou a imaginando juntar. Oi, Isabel, ai, desculpa. pode Eu falar. fico, agora você falando assim, eu imagino que foram células assim, Ausência de espalhadas, que ao juntar umas com as outras foram formando coisas, não sei. alguma coisa. Eu nunca eu tinha não vou lembrar, pensado nisso, nunca tinha pensado. eu não vou lembrar qual é o Não, texto aqui agora, mas ele diz que a energia a atividade, né, que ele chama aqui de atividade de ímpeto, né, que é a eletricidade em si, né? Ela foi o primeiro, a energia, ela é a energia. Então, ela foi se espalhando sem forma um caos. Aí a mãe, né, foi que deu forma Não, a essa energia e criou as partículas e foi criando as formas. É assim que está nas cartas, né? Basicamente é isso. né? Se a gente fosse dar nomes, a gente poderia começar falando das supercordas, a partir do qual existe uma nomenclatura que envolve partículas elementares de diversas condições em que vai se unindo os quarks, bósons, Higgs e gluons e aquelas partículas elementares. A partir daí, a união dessas partículas geram o átomo. E a partir do átomo é que vem o elétron e toda aquela cascata que envolve a formação de células, de moléculas e células. Consequentemente, o passo seguinte são as células, a partir das moléculas. é que ele fala aqui que formou as primeiras partículas elétricas, assim como a matéria aleatória. Então foram as partículas elétricas, e aí essas partículas, né, formaram a matéria aleatória, que eu não sei o que seja, nem imagino. Eu fiquei pensando, né, se teria sido primeiramente a vida mineral, né? Chamar de vida assim, reino, não vida, É, reino mineral. E aí, através, né, de bilhões de anos, que ele fala, né, que não tem a menor importância o tempo, depois do mineral começou a surgir uma vida vegetal. é, acho que sim, né? Aí começa a ter uma vida mais desperta da consciência, né? Com uma consciência de reprodução, vamos dizer, né? No reino vegetal, as plantas se reproduzem, né?
e já tem as células fazendo fotossíntese, esse tipo de coisa. E se a gente imaginar, segundo a ciência fala, né, a planeta Terra, no início, a Pangeia, né, que eles chamam. E Pan porque era um caos, né, tudo ali borbulhando. Ela era quente, ela era vulcânica, né? E aí, através desse calor vulcânico, dessa rocha líquida, né, que ela se condensou, começou a soltar gases e esses gases ficaram presos, né? Porque eles não se espalharam, não saíram todos voando. Eles ficaram em volta de um núcleo. E esse núcleo foi resfriando com o passar do tempo, né? E o que era gás, né, foi se tornando oxigênio, hidrogênio. Acredito que alguma coisa assim, e bilhões de anos isso acontecendo, né? Como talvez esteja acontecendo hoje em planetas, né? O Sol mesmo não tem uma massa, né? Ele é um gás ali que está incendiando e vai ficar por alguns bilhões de anos, né? Mais uns 5 milhões de anos pelo menos, segundo a ciência estima, né? Mas eu fiquei pensando nisso, né? Não, tá bom, não tinha forma, não tinha, né, consciência, era um caos, como ele fala. E aí, como foi, né, que o pai É, imaginou alguma coisa? por esse raciocínio seu aí, dá para imaginar que a primeira substância, né, vamos chamar assim, olhando por esse prisma, né, escalando assim, a primeira substância foi a nanocósmica, microcósmica, né, enfim, uma coisa bem, né, É, bem primária mesmo. acho que como a Celina falou, né? As primeiras coisas são as últimas coisas que a gente consegue ver hoje, né? Que hoje a gente, há alguns, sei lá, quando eu estudava numa escola, acho que primária ou ginásio, o átomo era a menor partícula que existia. Que a gente, né, o homem conseguia chegar, a menor partícula era o átomo. E os átomos eram infinitos, né? E um centímetro, 1 milímetro de qualquer coisa tinha não sei quantos milhões de átomos. E hoje a gente já passa por essa coisa, inclusive, da teoria das cordas, né? Que aí entra naquela coisa de é partícula ou é onda, né? Fala, Celina. Existem partículas elementares na categoria do tamanho do quarto, e, na verdade, existem outras partículas que conseguem agregar as partículas entre si e aí prover a possibilidade da formação de uma molécula. A partir da molécula, tem todo um caminho. Esse momento da formação dos planetas, por exemplo, mesmo da formação da Terra, nos primórdios, existe uma consciência. Nesse processo, existe uma consciência por trás que vai delineando a formação, o tipo de matéria. Aí tem um processo mais elaborado de uma consciência, que é a consciência universal, acredito, que dá realmente um sentido e uma forma da matéria neste planeta específico, por exemplo. É, bom, Eu vou ler aqui um texto para vocês. É só para efeito de curiosidade, né? Porque a ciência ainda, apesar de estar longe ainda, né, da realidade, mas ela ajuda a gente até certo ponto a compreender isso, né? Diz que após o Big Bang, né, em questão aí segundos, era o tal de Planck. As leis conhecidas da física não conseguem descrever este momento inicial. O universo era incrivelmente denso e quente. É o que a ciência classifica como o primeiro momento após o Big Bang, né? Densidade e quentura, né?
A mas não diz qual energia, né, era. que havia é muito grande. Exatamente, exatamente. Aí, em seguida veio a formação das partículas elementares, né? Substâncias, quarks, leptons, gluons começaram a se formar. Eu nunca ouvi falar disso, tá? Também não. Novidade. E também a ciência defende que a primeira substância física formada após o Big Bang foi o hidrogênio, que é o elemento mais abundante do universo. Só para efeito de conhecimento, né? Uhum. É. Oi, Oswaldo. Tudo bom? Agora a gente está na página 203, Oswaldo. Vai para o segundo parágrafo. O momento da união com a mulher. Continuamos? Excelente. Mas até para pensar nisso, nós não temos condições. Doideira, né? Mas é que a gente estava lá, poxa. Pois é, nós estamos lá, né? É, Não até saímos hoje. lá. Estamos aqui até hoje. É. Então, vamos lá, vou ler novamente, então. O momento da união com a mulher e a explosão de tensão no homem no momento do orgasmo reproduz o momento do Big Bang, quando a unidade da consciência pai e mãe explodiu em energias separadas e tomaram forma as primeiras partículas elétricas, assim como a matéria aleatória. A consciência pai forneceu a energia de atividade e ímpeto, e a consciência mãe forneceu a ligação para dar forma e substância às partículas elétricas. Estes Só, são só, impulsos. só, só um pouquinho, Solange. Só para Tá? corrigir aí, né? No final, ele diz que a mãe forneceu a ligação para dar forma e substância às partículas elétricas. Então, antes da mãe dar forma, era o pai, o ímpeto elétrico, né? Uhum. Entenderam Sim. aí? De forma mais simples, né? Sim. Então, antes da forma de substâncias e partículas elétricas, era apenas o ímpeto elétrico. Entenderam? Era Só só para ficar energia. assim, né? E Para é o ficar uma externo. referência, né? Posso fazer um comentário? Pode? Pode. O momento da união com a mulher e a explosão de tensão no homem, no momento do orgasmo, reproduz o momento Big Bang, quando a unidade da consciência, pai e mãe. Quer dizer, o homem tem um privilégio imenso em chegar em explodir, na explosão das energias dele. Ele vai no clímax, ele consegue atingir, né? O orgasmo dele é tão intenso. Nesse ponto, ele tem mais privilégio que a mulher. Será? Pensa bem, gente. Eu estava comparando. Mesmo porque a mulher não precisa ter orgasmo para gerar a vida, né? Pois é, pois é. Dizem que Então, o no homem reino tem esse animal, privilégio. Nós não temos. Nós não temos esse privilégio. Vocês têm coisa de segundos. A coisa assim tão rápida, tão urgente, uma coisa tão forte. Eu já há um tempão que eu tinha pensado nisso. Quer dizer, o homem, mais uma vez, levando vantagem. Resumidamente, todas as vezes que o homem tem um orgasmo, ele tem um Big Bang, Então, né? mais uma vez, o homem levando vantagem na mulher. Não vejo por aí, não. Os dois são parceiros, tá? São dois elementos, são dois impulsos, precisa tá dos bom? dois. Um Um trabalha sem o outro. sozinho não é nada. Um sozinho não faz nada. Exato. Mas não Se tem só como tiver um, não comparar, existe. gente. Não tem, Não existe. não Olha, tem como comparar, não, gente. Cada mas se um eu na sua. pudesse escolher, eu escolheria voltar mulher. Eu também. Eu tô, Olha, nossa, olha, né?
A gente viu aqui naquele dia, foi semana passada que a gente falou, ou foi retrasados, que a gente falou sobre aquele momento que o óvulo entra no, o espermatozoide entra no óvulo e dá aquele clarão, né? Uhum. Nós vimos, né? Você tem que lembrar que o espermatozoide, ele fica ali rondando, né? A turminha fica rondando lá, a galera. Mas o óvulo é que escolhe quem vai entrar. E não tem privilégio. O que tem são momentos importantes, sequenciais, né, da Tá criação. bom, Todos participam. tá Um bom, sonho. tá bom. Você entendeu muito bem o que eu falei. Entendemos, Fernanda. Não quer dar o braço a torcer. Isso, não quer. Não, não, Pensa eu bem, não gente. vejo, Não, não não, vejo. Solange, olha só, pensa Ele bem. O entendeu, ele privilégio entendeu. do homem, ele tem esse privilégio, nós não temos. Acho Só que é para o poder privilégio da descontrair um consciência pouquinho. divina, né? Não é o Privilégio da Pois homem, né? é, consciência Não é o divina. homem. É o impulso tá elétrico bom, da atividade sei. que é a figura masculina. Só isso, não é o homem. Sou eu, não, sou eu o macho. Não é o feminino, é o macho. Tá tudo bem, tá tudo certo. Só tá rindo um pouquinho. Tá bom, beleza, eu aceito, tá bom. Vamos. Estes são impulsos primitivos que dão vida e forma ao homem e à mulher. Quero que você compreenda que a criação não é uma criação de matéria impregnada com consciência. A criação é a forma visível dos impulsos originais atraídos e reunidos em formas e entidades individuais, todas expressando facetas e combinações diversas dos impulsos originais, em uma imensidade de maneiras diferentes. Portanto, os impulsos originais são a realidade que seus olhos, ouvidos, olfato e tato dizem ser de matéria sólida. Porém, na realidade, são impulsos de consciência individualizados, com a finalidade de serem experienciados, compreendidos intelectualmente e emocionalmente apreciados. Isso daí é o motivo do porquê que a gente está aqui, né? Por que tudo isso existe. Muita gente pergunta, né, qual o sentido da vida, qual o motivo, por que a gente existe. Essa é uma parte, né, da explicação. Quanto mais a gente entra na consciência divina, nós vamos tendo uma percepção de simplesmente a gente vai estar bem e alegre, feliz, simplesmente pela nossa existência. Não tem que haver o que tantos procuram, assim, de um propósito em si, de você conseguir admirar a si mesmo, gostar, perceber o quanto nós somos incríveis. Só isso basta para entender que estar, né, nestes corpos, nesse nível de consciência, aprofundando esse nível de consciência, e você percebendo a matéria mais sutil em si, isso já é parte do processo de a gente perceber o nosso propósito, porque nós não conseguimos, nós temos dificuldades de perceber a nós mesmos. Quanto mais clareza, consciência nós temos das nossas capacidades e a percepção do que nós somos feitos,
Então, a gente vai naturalmente, não é necessariamente, muitos vieram aqui, almas muito avançadas e muito velhas, vieram apenas pela sua capacidade de ancorar energias de frequências muito elevadas. E para isso, só isso já basta para você entender que a diversidade de situações vividas, elas são apenas um pequeno pedaço da nossa experiência. Então, assim, não é ficar pensando, eu preciso fazer uma coisa maravilhosa que resplandeça no mundo. Não, de você estar bem consigo mesmo, compreendendo e sentindo profundamente cada pedaço de si, cada órgão. Esse é o processo. Não é ficar elucubrando, imaginando que a gente tem que ter alguma coisa surreal, surpreendente. O mais surpreendente é a capacidade de nós olharmos para nós e realmente amar isso. Se a gente se amasse realmente, a gente encontraria Deus em nós, perceberíamos num sentido maior. Por isso, o umbigo é importante, é da onde a criança é nutrida dentro da mãe, e o umbigo é um centro de energia que está conectado diretamente à coroa. E isso, a coroa, é o ponto de união com o Criador. Continuamos? Deixa eu fazer uma perguntinha aqui. Aqui ele fala assim, que esses impulsos de consciência individualizados com a finalidade de serem experienciados, compreendidos intelectualmente e emocionalmente apreciados. Esse emocionalmente apreciados, ele não quer dizer aqui que a gente tem que ser gestor das nossas emoções, tomar cuidado com essas emoções, que são elas que criariam É o as nossas eletromagnetismo. Hã? A intenção, ela é parte do pensamento. O elétron que dá a eletricidade. As emoções estão conectadas ao coração e estão ligadas ao magnetismo. Então, é importante que a gente define nossas percepções para compreender mais profundamente os sentimentos que envolvem amor, paixão, todos os aspectos das emoções que nós devemos sentir profundamente. Suas experiências vão ter mais sentido maior, mais profundo, e uma compreensão maior da realidade, na medida em que cada experiência, você consegue olhar tudo com amor. Compreendidos intelectualmente e emocionalmente apreciados. Nossa, está bem claro, né? Então, é do coração que vem o magnetismo. É ele quem gera tudo no universo. Vamos lá? No momento da concepção, quando o sêmen se une com o óvulo e acontece o acasalamento, os cromossomos de consciência masculina se unem aos cromossomos de consciência feminina. Esta é uma união física da consciência do sêmen de seu pai e da consciência do óvulo de sua mãe, projetada pelo divino.
E assim, os cromossomos de consciência masculina e feminina levam gravado o padrão genético do DNA do pai e da mãe. O momento da união física do sêmen e do óvulo é conduzido em 2 níveis de criatividade. A injeção da consciência divina se tornou sua alma, corporificada na união da consciência humana do sêmen e do óvulo. Vocês sacaram aí qual é o momento em que a alma Sim, é criada? Lá Sim, no primeiro parágrafo, diz assim, ó, o pai, a consciência de seu pai tocou brevemente a consciência divina, criando um relâmpago, uma pequena sim, explosão que ele viveu sob a forma de orgasmo. Após o quê? Uma injeção de consciência divina. E aí ele fala dessa injeção aqui, que essa injeção de consciência divina se torna a alma. Então a alma é exatamente a energia, né, que o homem, quando o homem lá na coluna, né, na vertebral, né, na dorsal, quando ele sente aquela energia, que é a energia da consciência divina descendo na espinha dorsal até o espermatozoide. Todo esse líquido esperma, né, do esperma, ele está cheio está repleto de consciência divina. E um daqueles espermatozoides fecunda o óvulo e aí nasce a alma. Entenderam? sim. Assim é criada a alma. Então, A alma vem da consciência divina, vem da própria consciência pai, mãe. Por isso que ela está, naquele exemplo da mão, né? Ela está enclausurada, né? Ela está enclausurada, não, protegida, né? Intocada. Ela está entre as mãos, né? O espaço entre as mãos. Por isso que ela não pode ser corrompida, vamos chamar assim, né? Mas não sei, vamos lá. Prosseguindo aí. isso leva a uma questão acerca do aborto. Cerca do Aborto. aborto. Verdade. Por esse prisma, né? É realmente Sim, uma questão para quem pratica, né? Eu conheci uma pessoa, falar nisso, né, Celina? Eu conheci uma pessoa, eu vivi 3 anos com ela. Ela abortou, ela abortou o filho e tentou abortar a filha dela. A filha dela não foi abortada, né? Mas ela tentou abortar a filha. Essa filha está viva até hoje. Mas o primeiro filho ela abortou. Essa pessoa, eu não estou dizendo aqui que é por isso, né? Mas assim, que eu conheço dela, que eu vivi com ela não tem paz de espírito. não tem. É uma pessoa perturbada, perturbada. Porque a 3 anos. ferida que você origina, que ocorre no campo, faz com que entre todas as energias negativas que vão perturbar a pessoa. Você fere profundamente seu campo de energia, porque e o umbigo, porque não matarás, o umbigo representa a nossa individualidade. Você perturba profundamente quando não matarás, quando ocorre, quando a pessoa gera uma situação dessas, é isso. Então, a gente tem que ser bastante. A injeção da consciência divina se tornou sua alma corporificada
na união da consciência humana, do sêmen e do óvulo. O corpo físico foi criado, impulsionado pela consciência Pai-Mãe-Vida, a qual controlou a atividade e a ligação das células conscientes, produzindo o gradual crescimento e desenvolvimento do seu corpo físico, que é realmente a consciência tornada visível em cada nível de seu ser e nada mais. Hein, Roberto? Eu queria até instar os senhores a comentar um pouquinho aí sobre esses dois níveis de criatividade que o Cristo chama a atenção aí no rodapé da página anterior, que é o momento da união física do sêmen e do óvulo, é conduzido em dois níveis de criatividade. Como é que vocês percebem os dois níveis? Primeiro é a formação da alma, quando a alma chega. Olha, ontem nós conversamos a respeito do desenvolvimento do feto no ventre da mãe, né? Você vê que a criatividade, primeiro, ela vai nascer do centro divino que se formou nele aí, da alma. É o nível mais elevado, que conduz à criatividade. E depois o nível físico, da consciência pai-mãe. Ele vai construindo de acordo com os comandos e com o que é fornecido. Eu entendo que esses dois níveis é isso aí, é no nível espiritual supra, com o nível espiritual que está se formando o corpo, as células do corpo, que é a consciência do pai e da mãe. Este comandado por aquele. O primeiro órgão que nasce é o coração. As primeiras células, a união das primeiras células geram o coração. Depois, num segundo momento, é o cérebro. Mas o primeiro, vejam a importância do coração. É no plexo solar. É do chakra cardíaco, né? Pois é. Então, mas o que eu estou falando assim, mais assim no nível de ímpeto, de impulso. Então, primeiro de lá nasce o impulso divino, para ditar as regras da construção do corpo, como é que vai ser, seguindo os padrões da consciência do pai e da mãe. A consciência pai-mãe. E ele é conduzido, embora tudo é divinamente, mas o grande arquiteto, o grande engenheiro é a consciência divina supra, que está na alma. É o impulso universal que é carreado para a construção através da alma. Então, eu acho que é esses dois níveis que ele fala aqui, porque ele não descreve ele aqui com clareza, assim, a nossa compreensão humana. Então, aí a gente a gente elevando aqui, vendo como é que funciona, porque nós temos a consciência divina supra e a consciência divina manifestada. Então, a manifestada, ela vai sendo governada e sempre será pela consciência divina supra. É claro que a manifestação vai se dar de acordo com as condições de que o mensageiro tem condição de manifestar. Como é que vocês veem isso aí? Olha, a alma chega na união do óvulo e do espermatozoide. Aos poucos, em seguida, naquele processo de divisão celular que envolve a mórula, o zigoto, a mórula e coisas, esse padrão. A alma, ela envia para a formação do corpo físico, ela envia aquilo que na cura crânica é chamado de semente física permanente. Ela se instala no coração e ela tem
todo o aparato energético, espiritual para a formação e o desenvolvimento do feto, da parte física. Simultaneamente, ele está acompanhado da formação do corpo etérico que nutre o feto, a parte física. Em seguida, 2 semanas depois, a alma envia uma outra semente que fica no plexo e que vai dar origem ao corpo emocional sutil. Uhum. E É nesse sentido que eu tô, é nesse sentido que eu estou enxergando, né, também. isso. Aí, 1 mês depois, vem uma terceira semente, que é a semente mental permanente que gera o corpo mental. E ele fica na pineal. A semente mental permanente, ela está ligada completamente à pineal, que também é o local da raiz do chakra coronário. E aí, a partir daí, vai havendo um desenvolvimento de cada um desses corpos, gerando um ser humano. Eu acho assim, assim, no trabalho supra, mais refinado, na dimensão mais além, cada célula é uma entidade supercarregada da consciência divina. Então, cada uma vem com a função. E essas células, essa comunidade de partículas, que o Cristo chama de partículas, de células, elas trabalham com um grupo com objetivo comum, embora cada uma fazendo o seu trabalho, sem interferir no outro, mas com objetivo comum, obedecendo exatamente esse comando divino. E aí, para ir formando célula por célula e órgão por órgão. Como você está falando aí tem os períodos de formação de cada órgão, né? Conforme eu compreendi. E é isso, eu entendi que essas aí são as sementes divinas. Ou seja, aí me leva a um outro pensamento. De onde é que vem a sua imagem? Que você hoje é semelhante na manifestação. Ela vem exatamente da consciência divina supra. Nós fomos manifestados aqui exatamente do jeito que a consciência supra imaginou a gente. Sem tirar e nem pôr, nós somos isso. Nós somos a manifestação viva do projeto arquitetônico da consciência divina universal. E ela, naquele momento que ela imaginou, aí sim, a consciência do magnetismo, ela foi reunindo todas as partículas adequadas, o material adequado, para ir construindo exatamente de acordo para esculpir para a forma visível aquilo que já estava imaginado no campo sutil, mais além da espiritualidade superior. Então, no meu modo de compreender, as duas dimensões de que Cristo fala aí, é essa dimensão da espiritualidade, todas as duas ocorrem na espiritualidade primeiro, vai manifestando no físico, mas primeiro é a dimensão espiritual supra, que aí ela vai descendo em escala, conforme a Celina falou, e aí ela vai se manifestando no físico. Vai construindo o coração, como você falou, depois o cérebro, e depois vai formando órgão por órgão, né? E aí eu compreendi que é assim que as coisas vão andando depois da fecundação. Essa centelha supra é o grande engenheiro. A partir, ela está em equilíbrio, não, inalcançável. É só uma questão. Quando cada semente que foi gerada pela alma para compor cada um dos corpos que nós temos, quando a pessoa desencarna,
o processo é a alma pega cada semente, a semente física, a semente emocional e a semente mental, elas armazenam todas as nossas experiências. E aí, quando a pessoa desencarna, essas sementes são retiradas cuidadosamente pela alma e ela avalia tudo aquilo que essas sementes gravaram. Entende? E a partir daí ela elabora a possibilidade de outras experiências. Essas sementes, elas são retiradas ou estudadas pela alma. Então, é muito importante. A semente física, ela tem algumas pessoas têm a capacidade de olhar para a semente física e observar todo, toda a vida da pessoa. Há alguns indivíduos que têm essa capacidade. Eu conheço uma, mas não cabe aqui fazer essas questões. Mas há possibilidade, porque nele está gravado todas as vidas, e inclusive, principalmente, a vida que nós temos. Então, ela não é uma semente perfeita, porque ela traz consigo tudo aquilo que todas as nossas vicissitudes e aspectos positivos. Então, ela não é uma semente perfeita, tem muitos defeitos, porque ela traz consigo todas as memórias de outras vidas e que são colocadas naquilo que é o DNA lixo. Mas é isso. É só uma informação acerca disso. Eu queria dizer o seguinte, somando aí, né, aos irmãos aí, os dois níveis de criatividade, que foi a pergunta primária do Oswaldo, nesse primeiro momento, né, conforme o texto, foi criado o corpo físico, né, um corpo físico, que ele diz que não é nada mais, nada menos que a consciência tornada visível. Até então é só um corpo físico de consciência, né? A consciência física, de forma física. E aí, no segundo momento, ele diz que é o processo de criação da consciência física. Está no próximo parágrafo aí à frente, né? A diferença é que, no primeiro momento, a alma, né? Ela, ela se junta, ela profundamente, ela se entrelaça com a consciência vida, pai e mãe, né? E nesse momento, os impulsos físicos se misturam e aí se converte a individualidade e personalidade terrena. E aí depois, né, esses impulsos de consciência se encarregam do processo de criação da consciência física. E aí começam a trabalhar, a dar força e impulso à sua personalidade. E no penúltimo parágrafo, ele começa dizendo: assim você assume a forma viva e continua a existir em duas dimensões, uma invisível, né, que é a consciência divina, e outra visível, que é tudo que o ser humano vivo pode sentir e compreender. É o que eu entendo da pergunta do Oswaldo, né? Dos dois níveis de criatividade que o texto se refere. E eu tive a curiosidade de pesquisar sobre esse momento dos órgãos, né? Quando é que inicia os órgãos, né? O, o coração é o primeiro órgão a ser criado juntamente com o cérebro, aos 18 dias de gestação. Mas o coração, por ser o órgão, né? É um músculo que bombeia, né?
os nutrientes e o sangue no corpo, ele é formado antes, ele é finalizado antes do cérebro, lá pelo 23º dia. O cérebro vai tomando forma mais lentamente, mas é exatamente isso. O coração é o primeiro órgão a ser formado. Ele é um tubinho, aos 18 dias ele é um tubo que começa a pulsar. E aí depois ele começa a se formar e vira o músculo. Continuamos? A alma permaneceu como uma chama inviolada, metáfora, da vida pai-mãe, profundamente entrelaçada nos impulsos físicos de atividade, ligação, repulsão. Isso se converteu em sua individualidade e personalidade terrenas. Incorporados nos transcendentes impulsos de vida da consciência divina Pai-Mãe, esses impulsos de consciência agora se encarregam do processo de criação de sua consciência física e se tornam a força impulsionadora de sua personalidade. Juntos, atividade e ligação trabalham para construir uma célula consciente após outra, segundo as especificações da consciência contida nas moléculas de consciência do DNA. Tanto a personalidade como o corpo são os produtos desses impulsos humanos de atividade, ligação, repulsão. Enquanto a consciência universal permanece para sempre em equilíbrio no espaço e, portanto, imperceptível nesse mesmo espaço, em frequências vibratórias, os impulsos primitivos de atividade, ligação, rejeição, trabalham juntos na dimensão visível, aparecendo aos seus sentidos sob a forma de eletromagnetismo. Tanto a consciência universal como a sua alma permanecem inalteradas no silêncio e quietude do equilíbrio no espaço. A criatividade da consciência terrena toma lugar no espaço-tempo e nas frequências vibratórias variáveis da consciência materializada. Assim, você assume a forma viva e continua a existir em duas dimensões, uma invisível, a consciência divina, a outra visível. É tudo o que o ser humano vivo pode sentir ou compreender, até que o desenvolvimento espiritual eleve as frequências vibratórias de sua consciência humana até o plano espiritual e um vislumbre de entendimento entre em sua consciência terrena. Enquanto esse processo de iluminação gradual continua, a consciência humana elevada trabalha, então, conscientemente, tanto na dimensão invisível quanto na visível. Agora dá para entender por que que é um curso de mestre, né? Para se tornar mestre, né? Olha a profundidade disso, hein? Pelo amor de Deus. Eu consegui entender alguma coisa. Ainda tem muito aqui para aprender. Esse pedaço para mim foi complicado, viu? Lê de novo. É muito Ai, profundo. vamos ler de novo? Sim, Ai, ai, ai. Começar do incorporados? Isso. Incorporados nos transcendentes impulsos de vida da consciência divina Pai-Mãe, esses impulsos de consciência agora se encarregam do processo de criação de sua consciência física
e se tornam a força impulsionadora de sua personalidade. Então, vamos destrinchando aí Vamos aos poucos, né? uma coisa. Essa personalidade, ela vai sendo formada desde pequenininho já, né? Isso porque vem trazendo resquícios de vidas passadas. E provavelmente, como a gente já teve tantas vidas, eu não acredito que pegue todos os elementos de todas as vidas e mistura tudo no caldeirão. Eu acho que vai pegar o que a gente vai precisar para esta vida nesse momento. Algumas coisas não precisam fazer parte, então ficam de lado. Talvez para uma próxima, né? Isso mesmo. Né? E eu também vejo que a formação da personalidade aí, ela é dinâmica. Porque de onde é que vem a energia principal da formação da personalidade do novo ser? Embora esteja nascendo ali uma entidade relativamente nova, é um corpo novo. O material principal dessa personalidade é a consciência do pai e da mãe que veio no sêmen do pai e no óvulo da mãe. E junto com esses conhecimentos, que parte desse conhecimento que ela traz na bagagem da alma. Mas muito mais aí a personalidade vai assumir a consciência dos novos pais biológicos, dos veículos de manifestação. Porque é essa primeira consciência que vai formar a nova experiência dela. É o tiquim do pai, tiquim da mãe, que vai formar esse novo ente, e ele ainda tem mais para somar as experiências passadas que ele está vindo. Mas primeiro ele vai trabalhar com isso aqui, com o ambiente que os pais biológicos estão fornecendo para ele. Então, é um ambiente de construção do corpo, que veio lá no óvulo e no espermatozoide. Essa consciência veio, ela é a consciência que está corporificada ali com a alma. E é ela que se encarrega da formação dessa personalidade primeira. Então, a personalidade ela vai ganhar força primeiro de acordo com o material genético dos pais e o ambiente que os pais vão fornecer. E somado com aquilo que ela já carrega na bagagem. Aquilo, daqui a acolá, vai manifestar. Mas esse momento atual, é um ambiente totalmente novo, desconhecido, é novo, novíssimo, é uma experiência novíssima. Não misturou ainda com o passado, para ele resolver questões daquele passado. Então, ele está estudando, ele está se compondo aqui, dessas duas partes. A parte do pai e a parte da mãe, que forma essa concha da personalidade, guiado pelo ímpeto divino, que está aí em equilíbrio, que é os impulsos universais, e a consciência universal e os impulsos criativos universais. Então, esses dois, ligação e rejeição aqui, ó, eles vão seguir os padrões genéticos. A personalidade vai ser formada. Então, o filho vai ter muito do pai biológico agora, na personalidade dele, muito da mãe. E, hora ou outra, vai manifestar algo que é estranho ao pai e à mãe. Mas esse ambiente que ele vai formar até depois de nascido, que ele vai se reeducar nos primeiros anos de vida, na primeira infância, é que vai formar quem ele vai ser na experiência desta vez. E manifestando ainda aqui e acolá coisas que ele não lembrava mais, que é da bagagem da alma, que é lá do subconsciente. Eu compreendo mais ou menos assim, não sei se é assim que vocês veem também. Eu acho que em parte sim. Se tirar por mim, eu sou um filho adotivo, né? Então também não posso comparar. Quem não é adotivo pode se comparar com seu pai e com sua mãe. Mas eu não conheci nenhum dos dois. Mas eu tenho muito da influência do meu pai e da minha mãe que me criaram. Muitas características de princípios, valores, né? Isso eu herdei deles como aprendizado. Então, né,
eu acho que passa a influenciar dessas duas maneiras. Uma maneira física, né? Pelo DNA, cor da pele, cor dos olhos, né? Tudo isso é físico, é DNA. A gente aprendeu na escola, né? Se o pai é moreno escuro e a mãe é branquinha, a possibilidade do filho nascer moreno escuro é maior do que a criança nascer branquinha. É fato. Mas tem também a formação da personalidade, né? A característica, uma pessoa calma, uma pessoa agressiva, né? Uma pessoa mentirosa, uma pessoa honesta, várias coisas, né? Aí entra também aquela coisa que você estava falando nos dois planos, né? O plano material, como Cristo mesmo fala, a gente está em duas dimensões. A dimensão material e a dimensão espiritual. Todos nós, né? Estamos oscilando e vivenciando nas duas, né? E se a gente deixar o plano material governar, que é o plano do ego, né? Porque ele quem criou o corpo, ele quem cria essas vontades, desejos, né? Satisfações, através dessa satisfação física, ele pensa em nos dar o bem-estar espiritual, emocional, né? Mas o espírito é quem deve compreender isso, né? A nossa alma, a nossa psique, e ela é quem deve transcender esses impulsos físicos, né? Do ego. Então, meu impulso, minha felicidade é comer pudim. Eu vou comer pudim todo dia, né? O ego não tá nem aí, você vai engordar, não tem problema. Mas eu quero mesmo é comer pudim. E a alma vai falar, não, pera aí, dá um tempo, mas isso é perigoso, pode criar uma diabetes aí, um colesterol, né? A consciência o grilo falante vai chamando, né, na consciência para a gente fazer menos a coisa errada e mais a coisa certa. E nesse caso não deve ser um equilíbrio, né? Eu vou fumar meio maço de cigarro porque não faz mal. O que faz mal é fumar um maço inteiro, 2 maços. Não, é partir para o lado consciente da coisa, né? Ter a consciência, não nascer fumando, não vou fumar, não tem necessidade, né? Mas eu assim que eu vejo também essa junção, né, da atividade e da ligação para a formação da nossa personalidade e do nosso corpo físico. Lê mais um pouquinho, Solange, desse parágrafo ainda? Sim. Juntos, atividades de ligação trabalham para construir uma célula consciente após outra, segundo as especificações da consciência contida nas moléculas de consciência do DNA. Quando ele fala aqui sobre essa célula consciente, né? Todas as milhares de células que nós temos, cada uma delas é uma consciência. Ela não apenas tem, ela é a consciência, né? E aí, de acordo com o DNA, que é a nossa escrita, né? O nosso croquis. É o projeto arquitetônico, né? Isso. Vai dando as características aí, segundo o DNA vai informando, né? Continuamos? Tanto a personalidade como o corpo são os produtos desses impulsos humanos de atividade, ligação, repulsão. Vendo? Esses aí são os que criam tanto a matéria, o corpo da manifestação, quanto o ímpeto que vai governar aquela personalidade a partir dali. A partir daí que a criança, desde o útero, se ela vai ser calma no ventre da mãe, ou se ela vai dar um trabalhinho a mais, se ela vai ser mexilona, como é que ela vai ser? Aí a personalidade está aí, ó. Desde lá, ó. Né? Então, já é atividade desses dois processos, impulsos criativos aí, ó. Que é a atividade, que é o ímpeto,
da consciência e a ligação e a repulsão, né? Para formar, né, o ser, o físico e o ser, E a personalidade. né? Uhum. A persona, né? Enquanto a consciência universal permanece para sempre em equilíbrio no espaço e, portanto, imperceptível nesse mesmo espaço, em frequências vibratórias, os impulsos primitivos de atividade, ligação e rejeição trabalham juntos na dimensão visível, aparecendo aos seus sentidos sob a forma de eletromagnetismo. É tudo que a gente está caindo. É tanto palpável quanto nas ações, né? Sim. Quando ela falou lá assim, emocionalmente apreciada, aí a emoção é que manifesta o órgão da sensibilidade, né? É você sentir, e digerir aquilo a impressão que você tem. Aí o Cristo chama de apreciar. Né? Apreciar é você vivenciar, você experienciar, experimentar. Então, a emoção é que dá o sentido, ela que vai dar o êxtase, ela que vai trazer esse sentimento glorioso, desde o glorioso até o exagerado, né? É a emoção. E Se ela hoje, estando equilibrada, ela é o órgão de manifestação divina. Você só pode saber se a consciência divina está falando com você através da emoção, através desse sentimento mais profundo. Senão, é como o Cristo disse, sem esse sentimento, a gente seria um monstro frio. É ele que dá o calor da vida. Porque assim eu vejo. e hoje a gente já sabe que esse sentimento ele também influencia no órgão físico, né? Nó. Dói de saudades, ou dói de tristeza, a gente sente um buraco, né? A perda de alguma coisa cria esse buraco, né? E Porque tanto dói, Roberto, que você pode observar que o choro copioso mesmo, ele é muito mais forte pela dor da emoção do que do físico. Você pode até chorar da dor física, muito mesmo. Mas a dor da emoção, você não consegue conter as lágrimas. Elas vertem naturalmente, parece que por não conta, passa. por conta daquela emoção profunda, a dor ou o sentimento de alegria, de êxtase. Ele provoca isso, é muito, muito forte. Mais forte do que a própria dor física, né? Uhum. Tanta a consciência. É tanta, está escrito tanta. Mas é tanto, né? Tanto a consciência. Tanto a consciência universal como a sua alma permanecem inalteradas no silêncio e quietude do equilíbrio no espaço. A criatividade da consciência terrena toma lugar no espaço-tempo e nas frequências vibratórias variáveis da consciência materializada. E isso que ele está falando aqui é que no reino universal, essa emoção ela não existe, não tem esse sentimentalismo. Mas o nosso reino material, o ego é sentimental. Ele E traz precisa ser. experiência, porque senão se não fosse ego, a gente não teria experiência de dor, de perda, de alegria, né? Por isso ele fala sobre naquela parte que você comentou, Oswaldo, sobre a gente ser como uma estátua, né? Uma explosão ali do lado, a gente nem ia ligar, porque não faz diferença. A própria explosão atômica, quando ele fala não passa de um simples puff, né, no universo, imagina uma explosão aqui do lado, não ia fazer diferença nenhuma. Então são os padrões mentais que a gente traz
que fazem a diferença, que fazem com que a Justo. gente reaja, que faz com que a gente tenha a experiência da emoção, da reação, da criação de o que fazer na carta 5 quando ele fala que você sai do mercado e o carro está sem porta e sem pneu. Você vai dar moeda para um mendigo e ele rouba a sua carteira e sai correndo. O garçom derruba a comida quente na sua roupa nova, você estava esperando para fechar o negócio. São essas emoções, são essas experiências que vão gravando na nossa alma. A maneira como a gente vai reagindo, os impulsos que a gente tem quando isso acontece, né? Essas explosões, né? Como ele deu esses exemplos, a Canal deu esses exemplos, né? Para que a gente pudesse entender a criação, como foi o Big Bang. Como é que se deu ele? É, E se, por exemplo, se não houvesse, por exemplo, esse trabalho maravilhoso da emoção, não haveria união, porque o Cristo chama isso aí de cola. exato. É a mãe amor, é a cola que une, é a cola que aproxima, que leva os sexos a se unirem para procriarem. Gera família, né? É a atração, gera família, gera comunidades, né? Quando equilibrada, ela foi criada para isso aí, para unir. É a cola que une. Uhum. Na espiritualidade, tudo já é equilibrado, não precisa desse trabalho mais. Por isso que é a sentimental. Lá assim, é de uma pureza tão refinada que dispensa qualquer comentário da nossa mente, não tem condição de alcançar, né? Mas aqui, nesse mundo grosseiro das experiências, aqui no Yang, é preciso da cola. E as leis da Senão, vai existência tudo a funcionando. zero. Né? E as leis da existência funcionando, né? Funcionando, É. funcionando, Causa e efeito o tempo todo. o tempo todo. É muito bonito, né? Começar a entender essas Muito, coisas. muito, muito, muito. Assim, Assim você assume a forma viva e continua a existir em duas dimensões, uma invisível, a consciência divina, a outra visível. É tudo o que o ser humano vivo pode sentir ou compreender, até que o desenvolvimento espiritual eleve as frequências vibratórias de sua consciência humana até o plano espiritual e um vislumbre de entendimento entre em sua consciência terrena. Enquanto este processo de iluminação gradual continua, a consciência humana elevada trabalha então conscientemente, tanto na dimensão invisível quanto na visível. Aí ele se tornou consciente por sapiência, né, Roberto? é, Aí nós nos tornaremos conscientes. Olha o que ele descreve aí do que a gente está buscando. Aí nós nos tornaremos conscientes por sabedoria, por sapiência, mas não por ignorância. Como criança, nós entramos no mundo puro, mas por ignorância. Mas agora nós estamos saindo do mundo voltando para essa realidade da nossa concepção, mas conscientemente, trabalhando agora equilibrado com essa consciência supra, que até então estava escondida de nós. uhum, Nós estávamos de costas para ela, não via, né? não tinha Mas agora nós conhecimento. estamos começando a olhar de lado, já tem vislumbres assim dela. Nós não olhamos de frente, não, porque senão a gente fica cego. Quer falar, Celina? Abre o microfone. Abre o microfone. Só dar um pitaco. A iluminação gradual continua. Enquanto esse processo de iluminação gradual continua, a consciência humana elevada trabalha, então, conscientemente, tanto na dimensão visível quanto invisível quanto visível.
É só fazer um adendo do fato de que, na concepção e na vinda das três serpentes, formando o corpo físico, etérico, emocional e mental, esse corpo sutil, emocional, e o corpo mental, também sutil, eles fazem parte da consciência humana. Então, na medida em que a gente vai purificando nossas emoções e purificando nossos pensamentos, aí você vai dando essa parte. Então, assim, você vai incorporando em si a parte invisível e a parte visível. Entendem? O corpo emocional e o corpo mental são frequências mais sutis, são oitavas de frequência mais elevadas, contudo, elas fazem parte desses 4 corpos inferiores que foram produzidos a partir dessas sementes e que geram todo. Então, essa parte, na medida em que a gente vai se purificando emocionalmente, purificando mentalmente, então a gente vai conseguindo unir as dimensões, o sutil, e pelo menos eu tenho esse entendimento básico desse processo. Óbvio que, na medida em que nossas mentes e emoções elas se tornam mais refinadas, elas são capazes de interagir melhor com a psique e receber mais energias e entendimentos de planos da alma. Pelo menos eu entendo dessa maneira. Eu vejo que essa coisa do invisível e o visível, quando a gente consegue uma ligação em uníssono das duas, seria como eu falo aquilo que eu faço aquilo que eu falo. Né? Você está coadunando as suas atitudes com seus pensamentos e sentimentos e está tomando atitudes de acordo com seus pensamentos e sentimentos. Você não está falando eu dou esmola porque eu vou ganhar alguma coisa. Não tem mais a entrada do ego, né? Expressar o Pai. Se você vai alimentar, proteger, curar, né, nutrir, fazer crescer, você está em uníssono com os seus sentimentos, com as suas atitudes, que é o que precisa. Né? Você precisa estar realmente praticando aquilo que fala, aquilo que pensa, aquilo que sente. E eu acho que é essa coisa de estar conscientemente, né? Trabalha conscientemente, tanto na dimensão invisível quanto na visível. Né? As suas mãos são uma extensão do seu coração. Você vai agir conforme você sente. E esse sentimento é elevado, né? Não é um sentimento egóico. Então é uma oitava superior de tudo aquilo que a gente faz, né? A gente come todo dia, toma o café da manhã todo dia. Mas se a gente conseguir prestar atenção de como a gente toma o café da manhã hoje, comparado com há 5 anos atrás ou há 10 anos atrás, em termos de consciência, como que a gente se alimenta hoje, independente de comer carne ou não, não é isso. Mas a forma como a gente nutre o nosso corpo hoje, como quando a gente fazia alguns anos atrás, antes da consciência das cartas. É diferente, né? É mais sutil, é mais elevado, é mais inspirado. Muito melhor, eu acho.
né? Se puder falar melhor ou pior do que era, hoje é muito melhor. Então a gente está atuando, né, nessas duas dimensões, visível e invisível. O parágrafo de baixo acho que fala um pouco mais também sobre isso, né? Quanto mais elevadas são as frequências vibratórias da consciência individualizada, mais elevadas e perfeitas são as formas criadas na mente. Quanto mais baixas são as frequências de vibração, mais separados da perfeição universal do amor são as formas criadas na mente individualizada, totalmente possuída pelo impulso do ego. Essa é a grande diferença, né? Ou a gente está criando formas perfeitas porque estão sendo moldadas com a substância do amor, ou a gente está criando formas imperfeitas porque está possuído pelo impulso do ego, pelo desejo. E isso, a gente vê que isso vai ser possível quando nós conseguirmos aquietar a programação mental, aquietar a nossa mente. Porque o agitar da nossa mente, ele bloqueia o fluxo da alma, dos impulsos divinos pela alma para a nossa mente. Então, eles bloqueiam, eles apertam o canal. Pode até passar, mas passa em muito pouco quantia, porque a mente está agitada. Quando a gente conseguir aquietar a mente, que nossos sentimentos já não estivessem ofendendo com qualquer coisa, que a gente não se sentir incomodado com as experiências da vida, que a gente tiver, muito embora estejamos passando pelas nossas experiências provenientes dos restos dos nossos egos que a gente está trabalhando para poder resolver, e elas manifestam, a gente já não tem aquela dificuldade de gastar energia tanto como a gente tem gastado modernamente para poder rebater isso, brigando contra isso. Isso já não vai fazer muito efeito em nós, porque nós já aprendemos a aceitar. Então, o lado das feridas, onde ofendia facilmente, a gente já vai ter curado isso aí, em grande parte. Então, os restos das manifestações egóicas que a gente tem que resolver, que virão, a gente vai sentir elas na hora, vai percebê-las na hora, mas a gente vai ter aceitação amorosa. Não vem aquele primeiro ímpeto de passar a trena no nosso comportamento, e nos auto-julgar. Que o primeiro cara, a pessoa a ser julgada é a gente mesmo. Como eu fui burro fazer aquilo. Por que eu fui fazer um negócio daquilo? Isso vai uma vez extirpado da nossa vida. As coisas poderão acontecer até ser limpo totalmente a consciência, mas enquanto estivermos aqui, nós vamos ter esses ataques do nosso ego. Só que aí, em vez da gente repudiá-los como a gente tem feito, querendo matar até o ego, nós vamos abraçar isso. A gente está aprendendo a abraçar isso com amor. Abraçar não para poder se render a ele, mas abraçar para compreender que aquilo é o resultante das nossas fraquezas, da falta de conhecimento e até de responsabilidade do poder que nós recebemos, mas que aquilo é glorioso e libertador, porque está nos ensinando lições. E a hora que aprender, deixar isso ir naturalmente, sem desgastar as nossas energias como antes. Às vezes, quando acontecia uma coisa dessa, eu ficava o dia inteirinho ali e tal, e aí toda hora, e sempre quanto mais eu briguei comigo mesmo, mais a condição que eu estava brigando vinha. A partir do momento que vem a aceitação, elas tendem a dar uma suavizada. Sim, Celina. Na verdade, me veio a consciência de que aquele filme A Cabana,
Nossa, aquele momento em que o cara é colocado no trono da sabedoria e ele coloca-se os dois filhos dele e ele tem que escolher quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Poxa, Aquele momento é assim, ele entende na figura do pai que não há não há pecado, e os dois, ele ama ambos, e ele entende que o que eles fizeram, se fizeram, não é suficiente para condenar um ao outro. Nessa lição, se vocês puderem assistir de novo, ele entende realmente quem é ele para julgar o assassino da Filha. menina dele. Então, assim, ali ele entende, na verdade, como todos deveríamos entender, no sentido de realmente olhar para nós e olhar para o outro com olhos de amor. É o que o filme passa de uma maneira assim, impressionante. Me veio quando você estava falando essa questão da aceitação, o processo de ele conseguir achar o corpo e enterrar a menina e voltar à sua vida foi esse momento em que ele percebeu que ele não tinha que ter julgamentos. Ele entendia. Esse filme é assim, eu adoro ele. É o que o Cristo fala, né? Não tem sentimentalismo. não tem. Você não pode escolher, ah, era minha filha. Quem fez foi o outro, né? Não tem separação. Todos são os filhos de Deus, né? Que é a ideia que o filme passa. Então, você não pode julgar um sem julgar o outro, né? Você não pode fazer uma comparação. Por isso, quando você estava falando, Oswaldo, sobre essa autocondenação, né? A gente se julga. Hoje você disse que já se entende, né? E se perdoa por tudo aquilo. E da mesma forma que você se coloca no seu colo e se abraça, no filme, né? O pai coloca o assassino no colo e o abraça também, né? Porque não tem julgamento, tem experiências, né? E aí a gente volta lá para a carta 5, nos horrores inomináveis, são as próprias experiências que a consciência está formando. A experiência na menina estuprada e assassinada, a experiência no estuprador assassino. Né? Aparentemente para nós isso é uma coisa horrível, não? O estuprador tem que morrer, cadeira elétrica, castração, seja o que for, né? Mas não existe, não é isso. São só experiências. Agora, quando a gente tem essa consciência, esse conhecimento que o pai da menina passou a ter, né, quando estava falando lá com Deus, e ele entendeu isso, ele entendeu que a experiência da menina era aquela experiência que ela tinha que passar. Porque talvez numa vida anterior ela tenha ocupado o lugar do estuprador assassino. E agora retornou para ter essa experiência. Numa próxima vida ela não vai, mesmo que ela tenha oportunidade, ela não vai se atrever a fazer isso, porque já tem experiência. Então a beleza de tudo isso é muito grande quando a gente consegue olhar um pouquinho mais para frente, né? Se a gente ficar preso no umbigo, olhando só agora, né, o que está acontecendo agora, a gente não enxerga as coisas, né? E por isso, o fascínio desse caminho de Cristo. Oh, Porque se você for observar a consciência crística é a consciência que nos encaminha para a compreensão compreensão e integração dessa unicidade.
É dessa unicidade, a unicidade total. A consciência crística, ela é tão una quanto a consciência universal. Ela conhece ali a universalidade e a integralidade da consciência divina tal que ali todos somos um. O que eu faço para você, eu estou fazendo em mim mesmo. Então, não existe esse negócio de fazer o mal ao outro. Eu tenho que compreender isso, que o que eu estou fazendo com ele, eu não estou fazendo com ele, é comigo mesmo. Daqui a pouco eu vou sentir a dor. Está aparecendo aos meus olhos nele. A menina morreu lá, ela foi estuprada e assassinada. Mas aquele ele fez isso com ele mesmo. Daqui a pouco ele vai ver o resultado prático. Agora, então, o caminho de Cristo ele leva a gente para esta unicidade, para essa compreensão amorosa. Por isso que ele disse, eu sou o próprio amor em ação. A individualização do amor. Eu sou ele, porque ele se integrou a isso aí. Então, lá não tem mais julgamento, não tem... É igual esse exemplo aí da menina da cabana, é incrível. Eu lembrei, a Celina falou, minha mente fez assim, voltou lá e eu vi. Realmente é isso. Realmente é isso. Nós estamos caminhando para isso, para essa compreensão supra. E quando a gente tiver essa compreensão, a gente não vai mais cometer esses erros, entre aspas, ou pecados, entre aspas. Então, aí você vai trabalhar na fisicalidade de acordo com isso. É o que ele está falando aqui. Espiritualidade, exatamente. Vai trabalhar nessas duas dimensões conscientemente. Fusionado, consciente. Fusionado, tornou-se um. O corpo vai fazer, né? Suas atitudes vão ser de acordo com o seu espírito. Acabou. É só o que é necessário e amoroso para todos, agora com todos. Por isso que no texto complementar, eu não sei agora qual número que ele fala, você ainda não está preparado para viver no paraíso. Não, Né? A gente não está preparado para viver no paraíso porque a gente não tem essa coadunação. Noção. Não tem. A gente ainda quer vingança. Né? Igual o pai. O pai queria vingança, foi atrás de Deus porque ele queria vingança. Porque não tinha compreensão, não tinha a consciência da coisa, né? Quando passa a ter a compreensão, a consciência, entende, né? Internaliza, aí pronto. Aí pode ir para o reino dos céus, né? E pronto, aqui mesmo. É aqui mesmo. Então é isso aí. Esse é o nosso guia. Bom, a gente já está com mais de hora e... 1h41, a gente está com 1h35 de reunião. A gente pode parar na página aqui 205? Sim, no primeiro parágrafo. Primeiro parágrafo. Na sexta-feira a gente volta aqui. Gratidão, viu? Gratidão, Celina, pelo exemplo aí, viu? Obrigado. Muito bem. Gratidão, consciência divina. Boa noite. Boa noite para todos. Boa Boa noite. noite, pessoal. Obrigada, hein? Boa noite. Obrigado por essas mentes brilhantes.